Palácio da Alvorada, porque tem informações do encontro do presidente Lula com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. É a manchete 1. E notícia para a população brasileira sobre a taxa das blusinhas, Ari. Olha aí, Apoliana. Lula se reúne com Mota e Alcolumbre para anunciar o fim da taxa das blusinhas. Então, Fernanda... Exatamente. Nesse momento, Amadeu, o presidente Lula está reunido com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa reunião aconteceu há poucos instantes, eles chegaram por volta de 13h e eles estão reunidos para tratar sobre o fim da taxa das compras online, para quem compra ali numa média de $50. Essa taxa ficou conhecida como taxa das blusinhas. A medida provisória foi assinada pelo presidente Lula, revogou essa taxa, só que por ser uma medida provisória, é necessário que seja tratado também pelo Congresso Nacional. O Congresso precisa aprovar essa medida provisória. A votação dessa MP estava travada, porém foi destravada depois de um encontro entre Lula e Alcolumbre na semana passada, e como na próxima semana vai ocorrer uma semana de esforço concentrado, Lula decidiu se reunir com Hugo e com Alcolumbre hoje para alinhar como será feito todo esse processo. Além dessa revogação da taxa das blusinhas, os três também devem conversar sobre outros projetos que estão no Congresso Nacional aguardando votação. O principal deles, claro, o fim da escala 6x1. Por quê? Davi Alcolumbre já assinou o despacho para que o fim da escala 6x1 seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Já foi escolhido o relator, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e na próxima segunda-feira a expectativa é de que Omar Aziz apresente o seu parecer na CCJ, já prevendo pedidos de vistas de parlamentares da oposição. O presidente da CCJ, Otto Alencar, já definiu uma estratégia de 1 hora para cada pedido de vistas e tudo transcorrendo de acordo com o que está sendo planejado. Ainda na quarta-feira, esse parecer deve ser finalizado na Comissão de Constituição e Justiça e encaminhado com pedido de urgência para o plenário do Senado. E aí, cabe a Davi Alcolumbre colocar na pauta e votar essa PEC em 2 turnos e depois encaminhar para a promulgação que é feita por ele mesmo. Outro ponto que também está sendo debatido nesse almoço, é um almoço que está acontecendo aqui hoje, é o projeto dos minerais críticos, que também deve sair da gaveta e deve ser votado pelo Senado Federal. Então, é uma reunião de alinhamento, os três devem alinhar o anúncio da revogação da taxa das blusinhas, né, já com a aprovação do Congresso Nacional, e também definir essas pautas que fazem muita diferença para o Palácio do Planalto e que estavam aguardando aí para ser analisadas pela Câmara e também pelo Senado Federal. Amadeu. Então vamos lá, Fernanda, só para a gente ir ponto a ponto. A questão das blusinhas, essa não vai acontecer, não é? Não tem muita complicação não, né? Não tem muita complicação. A expectativa, inclusive, é que já seja anunciado pelos três depois dessa reunião. A reunião logo aí já anuncia o fim da taxa das blusinhas. A PEC 6x1 é que vai ter que ter esforço concentrado da casa, no caso o presidente Alcolumbre, e do governo, né? O governo todo atento assim, pressionando para evitar as manobras protelatórias da oposição. E a questão dos minerais, essa é mais para frente. Vamos lá, eu quero começar com você, Apoliana, e a questão das blusinhas. Por que o Lula se empenha tanto nesse tema que deve ser anunciado hoje? Na verdade, 2 dos temas que estão sendo discutidos hoje, eles são voltados mais para esse apelo popular, né? Principalmente a questão da escala 6x1 e a taxa das blusinhas, que lá atrás, quando foi anunciado, repercutiu muito negativamente para o presidente e para o governo Lula como um todo. Então, nesse momento, a gente já está dentro de um período de campanha, então faz sentido para o governo que sim, o presidente esteja empenhado nessas 2 pautas. Fora, claro, a gente tem também um outro movimento, né? Alguns estados estão aumentando o ICMS sobre essas compras pela internet, então ali há também um equilíbrio, já que o governo está tirando a taxa de um lado, mas os estados eles estão colocando do outro. Ô, Alessio, e a dificuldade maior será da 6x1, né?
Amadeu, apesar de ter ali uma grande parcela da população, de ter uma grande parcela, inclusive do próprio Congresso, que já quer esse fim da escala 6x1 há um bom tempo, ainda há aqueles que são, existem aqueles que são resistentes a essa matéria. Alguns por conta também do lobby que é feito dentro da própria Câmara, alguns por mesmo particularidades, por vontades próprias, porque boa parte são empresários que não gostariam de ter o fim dessa escala aprovado justamente porque, segundo eles, vai prejudicar justamente essa classe dos empresários, e alguns se incluem também nessa categoria, mas, de certa forma, existe ali uma parcela reduzida nesse momento que é contrária. Sobretudo o PL, o Partido Liberal, ontem tentou fazer esse atraso, né, do fim da escala 6x1, mas acredito que de maneira mais isolada do que se fosse há um certo tempo atrás. Como nós estamos no período eleitoral, como lembrou a Poliana, é muito difícil que outros partidos, inclusive publicamente, tenham um posicionamento dessa forma, contra o fim da escala 6x1. Bem, o Otto Alencar e o Aziz, eles consideram o seguinte: o próprio Alcolumbre, se for para votação, passa fácil. A questão é chegar na votação antes da eleição, e a esperança é essa semana agora do esforço concentrado. Ainda sobre essa reunião do Lula com os presidentes